está lá para você, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do Canal de São Paulo, canalsp.com.br, no canal do YouTube do Canal de São Paulo, se inscreva lá. No Canal de São Paulo tem lá o canal no YouTube, como tem meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, destacando o tênis aqui no A Bola Não Para, com uma grande tenista, posso falar que tenista ainda, porque está em atividade. Patrícia Medrado, que é a nossa convidada, ela que tem o Instituto Patrícia Medrado, é importante a fomentação do tênis, né, o tênis que surgiu muito aqui no Brasil, primeiro lá atrás, Maria Esther Bueno foi uma das grandes referências, Patrícia Medrado também, uma grande referência do tênis feminino, no tênis masculino a mesma coisa, com grandes nomes, se a gente for recuar, né? Nós temos Thomas Koch, entre eles, Cássio Mota, Luiz Mata, Jaime Muncins, Gustavo Kirten, Fernando Merigene, né? Mais para frente agora Marcelo Melo, Thomas Bellucci, né? Entre outros nomes que representam o tênis no Brasil. E as meninas, a Bia Haddad, por exemplo, é outro grande nome que vem representando muito bem o Brasil. E o tênis como um cunho social para ajudar crianças. Isso é muito importante. São projetos como esses que a Patrícia tem, que ajuda a fomentar não só o tênis, mas o esporte e dar oportunidade a crianças de praticarem uma modalidade. E por que não o tênis, que já ficou muito marcado como um esporte de elite. E, na verdade, não é. E a gente sabe muito bem, quem convive no meio do esporte sabe que já foi rotulado dessa forma, mas não é. E o tênis mostra isso, que pode também fazer a inclusão social da criançada. Patrícia, depois dessa abertura, espero não ter falado muita bobagem, mas muito obrigado por estar aqui com a gente, participando do A Bola Não Para. Obrigada pelo convite. Nada como falar com alguém que entenda e esteja tão por dentro da modalidade, né? Mas satisfação estar aqui. Satisfação é minha, um prazer muito grande. Patrícia, quem você está acompanhando não sabe, um dos grandes nomes do tênis brasileiro. Até hoje atuando, mas fez muita história no tênis brasileiro e no tênis mundial. Então, realmente, para um Brasil que não dá valor aos outros esportes, às vezes, o que a Patrícia já fez no tênis feminino é algo que dá muito prazer a gente estar aqui recebendo a Patrícia Medrado. Patrícia, quanto tempo de tênis jogando? Você continua jogando, né, Patrícia? Continuo. Já faz um tempo, já vários anos, que eu passei a me dedicar ao tênis master, tênis sênior, né? Essa é a grande vantagem do nosso esporte, né, Fred? Você pode jogar a vida toda e é um esporte que não tem contato direto, você não precisa de muita gente, né? Ou você joga, no máximo, mais uma companheira ou companheiro para jogar uma dupla. O tênis é um dos poucos esportes também que permite, né, você jogar... Homem e mulheres jogando juntos. Exato, né? Então, o circuito master ele é tão grande quanto o circuito profissional, assim, de extensão, vários torneios ao longo do ano. Eu me dedico mais aos mundiais, né? E não jogo tanto porque, claro, a gente vai fazendo outras coisas, tem a minha ocupação com o Instituto, mas estou aí nos mundiais colecionando os títulozinhos. Eu fiquei sabendo que está muito bem, Patrícia, nos mundiais também jogando. Como que você revive o tempo de tenista profissional mesmo, jogando esses torneios? Patrícia, meio que... porque a gente conversa muito com um jogador de futebol, com os atletas. Tem aquela frase, né? O jogador de futebol morre 2 vezes quando encerra a carreira. E a gente vem conversando, e até algo que eu estou pensando até aprofundar nesse assunto, até com um livro e tal, o impacto psicológico, que é parar no esporte, né? Porque a pessoa tem os holofotes, o destaque, e de repente para tudo, se encerra a carreira, e aí a pessoa tem que buscar algo para se fazer com 40 anos, assim, jovem ainda, mas com falta de experiência em outras funções. Isso pelo menos te ajuda nesse ponto, Patrícia? Você sempre tem o contato com o tênis, não deixar de estar competindo, porque acho que é isso que mexe também o esportista, a competição, né, Patrícia? Exato. Esse é o grande ponto, sabe? Essa adrenalina que a gente sente para competir, né? Quando eu parei, eu realmente não tive esse trauma, né? Foi uma ideia pensada, amadurecida, o que é até ruim. Quando você passa muito tempo pensando em parar, isso faz com que você não coloque aquela energia toda de que ganhar, entendeu? Então você está sempre na dúvida e obviamente que você joga contra se você estivesse desligando a tomada, desligando as coisas, né? E aí você joga com um jogador que está com sangue nos olhos, então no final, e você ali na dúvida se quer seguir ou não, né? Então prejudica um pouco, mas quando eu parei, eu realmente virei a página. E aí o mundo se abriu um pouco, né? Porque são tantas áreas que você pode seguir depois, né? Como treinadora, enfim,
eu tive academia também, né? Então eu treinei uma equipe, tive meu espaço, promovi eventos. A academia era no Brooklyn, Patrícia? Não, era no sul, ali na Robert Kennedy. Na Robert Kennedy, eu sabia que era a zona sul de São Paulo ali. Lindo, lindo, era um clube, né? Eu fiz um joint venture com um alemão que era dono do espaço e fiquei lá 9 anos, né? E ali eu também treinei minhas meninas. Antes eu fui para uma das academias da Play Tênis e logo depois eu abri a Academia Patrícia Medrado. Aí fiquei 9 anos e ali eu fiz de tudo que eu queria fazer, né? Porque você vai viajando, né? Vai realizando seus sonhos. Promovi eventos, promovi um curso maravilhoso, trouxe uma russa que é chefe científico do departamento de treinamento da Rússia naquela época, e que a Rússia sempre teve também uma metodologia, uma organização do esporte muito grande, né? E, enfim, depois aí no meio do caminho, sim, abri também a parte de ginástica, fiz campo de futebol, fiz um monte de coisa porque o espaço favorecia isso, né? Até que finalmente eu comecei a achar que eu precisava fazer algo mais, porque treinar as meninas naquela época, na década de 90, ali eu tive academia de 91 a 2000, e a dificuldade de patrocínio, e você ter que lidar só com elite, e as meninas, eu não conseguia viajar com elas, falei, eu acho que não é esse o caminho para o tênis brasileiro. Sim. Eu preciso massificar, e daí me surgiu, assim, caiu de paraquedas, eu lendo num jornal esse programa chamado Tênis nas Escolas, e que capacitava o professor de educação física para inserção da modalidade nas aulas regulares, né, da educação física. E aí eu falei, é isso, né, porque aqui no Brasil, infelizmente, eu sou formada em educação física, mas infelizmente a gente não estuda o tênis, é uma disciplina que não existe. Algumas faculdades têm, alguns cursos de educação física têm esporte com raquete. Não foi o caso, por exemplo, no meu. Eu sou baiana, fiz na Faculdade Católica de Salvador, me formei lá na década de 70, e nada. Então, claro, é por isso que o tênis é tido como elitizado, né? Porque como você não aprende na universidade, você não ensina. Aí, onde é que existe a maior concentração de crianças? Na escola. Se elas não têm essa oportunidade, elas só tem 2 chances de jogar, ou em clube, você tem que ser sócio, ou em academia, que tem um custo razoável de locação. É por isso que dizem que o tênis é um esporte elitizado, né? Mas diminui um pouco isso, né, Patrícia, sobre um esporte de elite. É claro, os equipamentos ainda não são tão baratos assim, mas estão mais acessíveis. Hoje existe uma gama de produtos que faz com que o tênis possa ser mais praticado do que antes. Eu estou falando, na minha época de criança, na década de 80, por exemplo, era muito mais difícil, eram poucas marcas, era caro, bolinha só era uma marca, né? Então, assim, era mais difícil. Hoje está um pouquinho melhor quanto a isso, né, Patrícia? Sim, a tecnologia foi a grande mudança do esporte nas últimas décadas, foi a tecnologia, né? Então, os materiais foram evoluindo muito, coisa e tal. Então, tem um material super caro, que é o mesmo de um foguete da NASA, como tem um material barato, uma raquete de alumínio, por exemplo, é um preço acessível, e melhor que isso, ela tem uma durabilidade infinita, né? Infinita. Então, você compra aquela raquete... Cuidar direitinho, não for nervosinho querer quebrar a raquete do... exato, né? Não quiser bater na cadeira do árbitro, como a gente vê alguns profissionais, né? A gente deu um mau exemplo há pouco, né, infelizmente. E também tem aquela opção, né, Fred? Você pode comprar também uma chuteira para jogar futebol, você pode comprar a chuteira do Neymar, que é super caro, ou você pode comprar uma chuteira mais barata. Então, no tênis também existe um material caro e o material barato, entendeu? Mas quando se fala de tênis, a raquete é muito cara, não. Existe essa opção do mais barato. E a bolinha, infelizmente, está cara porque é a bola importada, o dólar e tal. Mas também tem aí a sua durabilidade. Se você é só iniciante, não precisa ter bola nova a cada jogo, né? Você é aberto jogar pra rua, a bolinha. Aí você tem que ter juros. Aí você joga e depois guarda no cofre, porque só o preço do dólar. E aliás, eu criança praticando tênis, sempre gostei de tênis, e ainda peguei a raquete de madeira ainda, né, Patrícia? Que era totalmente diferente, né? Você jogou com de madeira, né? Que é totalmente diferente. Hoje parece uma pena, né? Tão leve que é, né? Muito tempo joguei com madeira, e é incrível como a evolução, e eu até dou um curso nesse programa Tênis nas Escolas do Instituto Brasileiro, eu dou um curso, e eu levo as raquetes, né, a evolução das raquetes ao longo do tempo, né? E até eu mesmo fico impressionada cada vez que eu pego uma raquete de madeira, mas mesmo depois vieram as raquetes pesadas. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos brasileiros jogaram com a Kneisel, que é uma marca de esqui austríaca, porém que tinha uma fábrica aqui no
no Brasil. Cássio Mota e Luiz Mata jogaram muito. Exato, Cássio Mota, Cláudia Monteiro, eu, Kirmaí, né? Então todos aqueles modelos lá, mas se você pegar, ela é pesadíssima. E hoje a gente tem raquete de 285 gramas, 265, né? Claro que você põe encordoamento, põe do turma-gripe, tudo isso pesa um pouquinho, mas chega a 300 e poucas gramas, enquanto que uma raquete de madeira, no mínimo, pesa meio quilo. Eu tinha, acho que era madeira, acho que era Dunlop, eu acho. Se não me engano. Dunlop, exato. Aí eu era louco pra ter uma Knice, porque eu via eles jogando, né? Era diferente. Era se você tivesse uma Knice, é que você tá, ou você jogava muito bem, ou você fingia que jogava muito bem, né? Com essa raquete, né? Realmente. E a evolução hoje tem Prince, tem várias, né? A Wilson mesmo, tem várias marcas hoje. Sim, né? e daí é engraçado que a raquete evoluiu para uma cabeça maior, mas depois evoluiu, né? Ela chegou-se à conclusão que não é o melhor tamanho para força, né? Então, para controle, para pessoa com muito mais idade ali, a bola volta com facilidade, mas no âmbito profissional, a cabeça no máximo é 100, né? 90, 100. O segundo bloco a gente vai falar mais do Instituto Patrícia Medrado, mas falar um pouquinho de você, tenista, até o pessoal conhece, sempre é bom, né, Patrícia? Porque assim, tem muita, hoje uma garotada muito assim, eles não conhecem assim. Você foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do México, 75, 48 do ranking mundial, número 9 em duplas, né? Que mais aqui? 48 em simples, 9 em duplas. Você joga com o maior número de participações da Federation Cup. Isso, que agora chama-se Billie Jean King Cup. Tá chique agora. Eu peguei 3 nomes, né? Federation Cup, Fed Cup e agora Billie Jean King Cup. Ficou um pouco grande, mas é uma linda homenagem a Billie Jean, que foi a precursora aí de todo esse movimento do tênis feminino. Mas, enfim, eu aqui no Brasil fui 11 anos consecutivos a número 1. Número 1 do Brasil, isso. Não jogava o brasileiro nacional todo ano que eu estava lá fora, mas como eu tinha um ranking melhor, então eu me mantive durante 11 anos. Fui pentacampeã da Copa Santista, que foi um circuito internacional. Foi o primeiro ano ele foi nacional, os outros anos foi internacional, que foi realizado aqui no Brasil, que eu acredito que tenha sido aí um grande momento do tênis feminino nacional, porque a gente podia jogar em casa, ganhava os pontos, ficava aqui, aparecia na imprensa, que não era como hoje, né? Não tinha tanta divulgação e essa facilidade, né? E também ganhei um torneio do circuito Avon nos Estados Unidos, em Ogden. Foi uma grande vitória. Com a Cláudia Monteiro, nós chegamos às quartas de finais de Wimbledon em dupla, só perdemos da Navratilova e da Shriver. Ganhamos da Billie Jean na dupla. E, enfim, ganhei também o Renaissance Cup no Japão, em 85. Aí meus títulos e viajei bastante. Foi uma escola, de vida. E referência do tênis feminino no Brasil. Quem foi a grande adversária, assim, Patrícia, que você lembra, assim, poxa, essa aí foi muito difícil, assim, de vencer? Você pegou grandes tenistas. Olha, eu joguei muitas vezes, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu joguei muitas vezes com a Martina, jamais venci, mas era uma satisfação jogar com ela. Naquela época existia uma diferença muito grande, né? Existiam as melhores ali, as 16 melhores, e depois vinha todo aquele fluxo de jogadores, inclusive tinha 2 circuitos, quando a gente chegava na semifinal, tinha a oportunidade de jogar lá em cima, então eu joguei com a Martina, joguei com a Cris, joguei com a Sabatini. Fui um pouco sparring da Steffi Graf, né? Porque bem no início dela eu passava muita bola, né? Então o pai gostava que ela treinasse comigo, depois ela estourou, não dava mais, né? Então eu não tive uma adversária aqui no Brasil, eu tinha uma certa hegemonia, né? Mas eu estava voltada muito mais para o circuito mundial e depois disso parei. Depois que eu parei, aí foi que eu vi que, nossa, como eu gostava de competir, né? E foi por isso que eu voltei. Lá no início eu estava perguntando, foi por isso que eu voltei a jogar os Masters da vida, e agora eu já estou colecionando, já tenho 6 títulos mundiais de simples, 6 de duplas e 2 de dupla mista. Sensacional, uma grande história do tênis brasileiro. Nós estamos conversando, e mundial, nós estamos conversando com a Patrícia Medrado. Vamos ao intervalo, rápido intervalo aqui na Bola Não Para. Já voltamos para falar do Instituto Patrícia Medrado, um pouquinho mais dos Masters, mas falando mais de tênis para você aqui na Bola Não Para. Estou aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas.
mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. Para estar de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, também no canal do YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você, e o canal de São Paulo também tem lá no YouTube, procura lá, se inscreva no canal de São Paulo também, através do YouTube. Com muito prazer, nós estamos conversando no segundo bloco com a Patrícia Medrado, tenista, continua jogando os Masters, está fazendo muito sucesso com muitos títulos e também responsável pelo Instituto Patrícia Medrado. A importância do tênis hoje no seu cunho social, a inclusão no esporte, né? Crianças, jovens, aí, adolescentes têm a oportunidade de ter um contato com uma modalidade esportiva. E por que não o tênis? Que sempre foi rotulado como elitista. Tênis é modalidade para quem tem dinheiro. Não, pelo contrário, o tênis tem se mostrado aí, pelo menos em São Paulo, a gente pode acompanhar já com outros projetos sociais, por exemplo, o Tênis para Todos em Paraisópolis, que já participou aqui do programa Bola Não Para, de inclusão social, a importância que o tênis, o esporte, dá oportunidades para as crianças não ficarem na rua e terem uma modalidade para conhecer, quem sabe, novos tenistas surgirem. Não é essa a grande intenção, é verdade, é o cunho social, mas quem sabe o tênis pode ter aí novos, grandes nomes, como a Patrícia foi para o nosso tênis e continua sendo. A gente pode ter aí através do projeto social que a própria Patrícia tem no seu instituto. É por aí, né, Patrícia? Acho que o instituto tem esse lado também, né? Sim, sim, esse é muito importante. Mais que tudo é trazer, mostrar para essa população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, que é mais uma opção de vida e que a gente pode transformar por meio do esporte, que o esporte é a linguagem dessas crianças, né, o movimento, né? Então, trazê-las para o tênis e ensinar valores e proporcionar um futuro melhor. Esse é o grande objetivo, né? Não necessariamente formar grandes tenistas, porque o tênis está muito profissional hoje em dia, né? Então você precisa, desde cedo, de toda uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, coisa e tal. Mas se essas crianças... E outra, vai sair, ainda assim, vai sair muito pouca gente, né? Enquanto que se você cuida dessa garotada e depois oferece oportunidade de futuro melhor, essa é a grande missão, eu acredito, dos institutos. Alguns, excepcionalmente, visam o alto rendimento, né? Mas se vê, no nosso caso, nós temos uns 14 meninos como menores aprendizes da hípica de São Paulo, do Brooklyn, entendeu? E em áreas diferentes, distintas, 2 na quadra, 1 no almoxarifado, RH. Então, claro, eles vão lá porque já tem eles já foram, como o trabalho que a gente faz com assistente social, e a gente vai ensinando valores para eles, a trabalhar em equipe, a serem solidários. Isso facilita a adesão deles em espaços como esse. A gente tem 2 garotos também nos Estados Unidos, né? Um já foi há um tempo que veio do extremo leste da cidade e treinou no nosso centro. Nós criamos na época do Walter Feldman o primeiro, como secretário de esporte, que apoiou muito, foi uma grande gestão. Nós criamos o primeiro centro público de tênis lá no Pacaembu, e esse menino vinha 2 horas, estudava inglês no ônibus, acabou indo estudar nos Estados Unidos. Hoje em dia ele está na Alemanha, formado. Agora, recentemente, mandamos mais um. Então, isso, claro, também é o supra-sumo, né? Mas o fato deles conseguirem aqui, ao menos, estudar, ganharem bolsa. Então, era bom que as universidades também entrassem com a gente nessa onda de proporcionar a essa garotada um futuro melhor, com algum tipo, principalmente com uma formação acadêmica, né? Porque como aqui no Brasil, infelizmente, não existe... Essa ligação esporte com estudo, né? Não existe esse interesse das universidades como lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, a faculdade é tão boa quanto seja a sua equipe de esporte, né? E aqui não, infelizmente, não existem essas competições. Então, acaba que as crianças fazem o ensino médio, terminam o ensino médio e acham que já terminaram os seus estudos, né? Então, o Instituto Patrícia Medrado vem tentando ajudar as crianças nessa forma e, principalmente, ensinando a modalidade, mas de uma forma em que o futuro delas esteja mais garantido e que encontrem espaço no mercado de trabalho, né? E, Patrícia, é difícil o apoio? Como que é? Porque a gente sabe que o esporte, fomentar o esporte não é fácil. E ainda mais com cunho social, às vezes pode tornar-se mais difícil.
É difícil, Patrícia? Como que é para se manter o Instituto? O que você precisa, o que você tem, como que funciona? Olha, é sempre difícil, né? Porque quando você depende de apoios externos, não é fácil, né? O Instituto já tem aí 22 anos de existência, tem conseguido se manter e feito um bom trabalho, mas obviamente que cada projeto que a gente escreve, a gente precisa de apoio de empresas, a gente precisa também de verba de marketing, existem as leis de incentivo ao esporte, né? Existem às vezes os próprios editais das prefeituras, né? Como foi o nosso início. Nós começamos, na verdade, com um projeto que eu já fazia pessoalmente, né? E daí o Instituto foi criado, foi, aliás, um projeto que surgiu antes mesmo do Guga ganhar Roland Garros, em 96, e daí em 98, finalmente, eu legitimo essas ações pelo Instituto, e daí faço uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, depois com a Secretaria Municipal de Esportes, mas são várias frentes que a gente precisa, mas obviamente que a maior parte da verba vem de empresas, vem das leis de incentivo, vem do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ou o Fundo Estadual, né, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, enfim, a gente vai distribuindo aí as nossas, né, vamos... Anualmente você tem que se preocupar isso, Patrícia, não é um se você fechei para ficar pelo menos um ano tranquilo, não. Anualmente você tem que fazer toda essa correria, essa captação, essa busca por investimento e por incentivo também? É bem delicado, né? Porque muitas vezes os apoios vêm para eles têm um cunho muito de projetização, né? Então apoia o projeto, embora as instituições precisem de verbas institucionais, né? Precisa manter um escritório, precisa manter uma pessoa de comunicação, precisa manter alguém para escrever os projetos, né? Então, você tem uma ideia, o nosso diretor de projeto passa o dia todo, né? Ele vai escrevendo, vai tentando editar uma lei. Então é um trabalho bem delicado, é como uma empresa mesmo, só com a única diferença de que a gente não pode ter lucro, né? Então toda a verba que entra, e é uma verba também que tem que ser detalhada em cada projeto, prestação de contas, então, delicado, mas é um novo mundo, né? Para mim, pelo menos desde que eu parei de jogar, eu me encantei. Parei de jogar e parei fechei a academia, passei adiante a academia, porque eu me encantei com esse lado social. Eu me encontrei ali, né? Uma das coisas que eu fiz foi a que mais durou, né? Agora eu já tenho 22 anos, a academia eu tive por 9 anos, fui técnica por 4, e eu entendo que é muito gratificante, né? Você poder ajudar essa nova geração e você ver neles essa gratidão, né? O quanto você mudar o futuro de uma criança dessa é importante, né? Então é muito satisfatório, estou muito feliz com isso e acho que quando a pessoa se envolve, quando o apoiador, o voluntário vai lá e vê como é o trabalho, não tem volta, né? Eu acho o contato, acho que além não só da reunião na sala, olha, eu sei que você pudesse ver no projeto, mas a pessoa ir até o seu projeto, acho que é uma coisa que cativa mais. A força, o impacto é mais forte, né, Patrícia? Do que um vídeo editado, algo mostrado. Se a pessoa puder acompanhar o trabalho sendo realizado, acho que tem esse impacto, né? Exatamente. Eu recomendo e convido cada um a visitar um projeto social e ver o que é, porque muita gente, a gente acaba vivendo numa outra bolha, né? Enquanto que a realidade é muito mais extensa que isso e dura. Então é importante ter esse contato, sim, essa vivência, e eu acredito que o futuro mesmo, até mesmo para os nossos esportistas, venha mesmo de projetos sociais, né? Porque eles estão ficando sofisticados na sua tecnologia, eles estão cada vez mais abrangentes, e as empresas, entendendo isso, acabam também apoiando mais, né, com essas prerrogativas da lei. Tomara que as leis durem, né? A lei de incentivo ao esporte federal está aí terminando, mas a gente está querendo se mobilizar para pedir essa extensão, né? Porque esse é um grande caminho, né? Um grande caminho não só para o esporte, né? Porque também existem ONGs que têm outros objetos sociais, mas para a gente ajudar as crianças que infelizmente no nosso país são muitas em situação de vulnerabilidade, situação socioeconômica mais deficitária, né?
A comunidade, as pessoas aceitam muito bem esses projetos, Patrícia? Há alguma dificuldade em relação a isso ou não? Pelo contrário, eles são tão carentes de ter atenção, de ter um espaço, oportunidade, que você é bem recebida, por exemplo? Não, nós sempre fomos bem recebidos, né? E principalmente pelo fato também de, não só por ser atividades gratuitas, mas também a gente está levando uma novidade, né? Um dos segmentos do Instituto Francisco Medrado é justamente a capacitação de professores de educação física, né? Tá. Então, os professores que não tiveram essa oportunidade, eles acabam aprendendo um esporte novo e aprendendo como ensinar esse esporte, né? Então, é um curso mais curto, mas também ele não é tão profundo a ponto de ensinar técnicas apuradas, mas sim uma metodologia lúdica para que as crianças se interessem também pela modalidade. Então, a gente é muito bem aceito, não só no segmento Descobrindo o Tênis, sim, que é o atendimento direto, assim como a gente também indo no município e capacitando os professores, que isso daí já foram 13 municípios ao todo no estado de São Paulo que já receberam os nossos cursos. Agora a gente está em Itu e em Cotia, né? Então essa semana agora vamos fazer alguns festivais infantis também. Então é uma novidade para a rede, né? Você aumenta, você mexe com a autoestima também do professor e obviamente você atinge a criança lá na ponta, porque nada como um multiplicador feliz pelo que ele está fazendo, pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Com certeza, ele vê no resultado ali, você vê o resultado através do professor, o professor vendo também através da criança. Patrícia, só aproveitar, a gente está já no final passa rápido, né? A gente está no final do programa. Tênis brasileiro feminino, como que você está vendo hoje o tênis? Alguns resultados interessantes, a Bia Haddad foi uma delas, com resultados interessantes. O que você tem visto, o que você tem observado aqui? Você está achando que tem mais praticantes meninas, mulheres? Porque a gente sabe que sempre foi muito masculino, né, no Brasil, né? Como que você está vendo, Patrícia? Eu estou vendo com excelentes olhos. Eu acho que o tênis brasileiro feminino agora é o tênis do momento, sim, né? O que a gente está vendo aí? Duas medalhistas de bronze, sim, né? A única medalha do tênis. De sempre, né, do tênis, duas meninas na dupla, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi, né? Nós tivemos a Bia Haddad chegando na final do Australian Open de duplas, né? A Bia que teve ao longo da sua carreira muita dificuldade, muitas lesões, cirurgias, depois também foi afastada por doping e foi depois inocentada, mas teve que cair, ela caiu lá no fundo do poço, voltando, bem colocada, acaba de ganhar da Sofia Kenin, uma excelente jogadora, vencedora de Grand Slam. Então nós estamos num momento brilhante. Aqui a imprensa ainda não entende, o meio é machista, né? Mas a gente está num momento brilhante. Só se fala agora, e os grandes resultados estão vindo todos das mulheres, né? Então a Carol Meligeni também, com bons resultados. Então eu acho que eu estou feliz da vida, rindo. Que bom, né? E assim, é importante, né, Patrícia, assim, mudar um pouco o foco, né? Acho que se espera muito sempre dos homens, até pelo que o Guga principalmente fez, mas assim, ver as meninas, né, as mulheres tendo resultados importantes, ajuda também até de novos praticantes também, né, Patrícia? Até porque a gente está vendo um boom, né, agora chegando nacionalistas do beach tênis aí, exato, mas que é uma modalidade totalmente diferente do tênis convencional, mas assim, pelo menos isso fomenta, né, Patrícia? Mas não esqueça que antes do Guga a gente teve a Maria Esther Bueno, né? E a Maria Esther Bueno foi, assim, os resultados que ela teve foram impressionantes. Você mesmo, Patrícia. Né? Você mesmo. Você está sendo humilde, mas é você mesmo. Mas a Maria Esther Bueno foi a melhor do mundo. Sim, a Maria Esther, eu tive a oportunidade de jogar em equipe com ela depois do retorno dela, que ela ficou muitos anos afastada, lesão, no tênis elbow, enfim, passou 14 anos sem jogar, volta a jogar, e a gente teve a oportunidade de jogar o Fed Cup, que é hoje Billie Jean King Cup, e era impressionante de ver como o mundo a recebia. A gente jogava sempre na quadra principal, e o Brasil não era cabeça de chave, né? A cabeça de chave, para quem não entende, são os melhores que eles saem em posições específicas da chave. A gente jogava sempre na quadra central, por causa da Maria Esther Bueno, enquanto que aqui no Brasil ela era pouco conhecida, obviamente que ela optou por passar muito tempo lá fora, e naquela época não existia a imprensa que existe hoje, então ela ficou até mais conhecida depois que o Guga venceu, porque daí aí a imprensa vai, né, cavar e ver qual é a história do tênis. E aí começaram a falar mais da Maria Esther, ela também trabalhou muito na televisão como comentarista, enfim. Então nós tivemos a Maria Esther, o Guga e
esses novos. Marister, Patrícia. Patrícia, foi um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer pessoalmente conversar com você. Eu respeito muito sua história no tênis, né? Eu que sou fã da modalidade. Parabéns e boa sorte ao Instituto Patrícia Medrado. Obrigada, Fred. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder falar um pouco, né, do nosso esporte e que bom que você gosta tanto também. Legal. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Agradecendo a Patrícia Medrado, foi a convidada dessa semana no programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!